Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé. No Sintetizando de hoje estarei dando continuidade ao livro A Presença Ignorada de Deus, de Viktor Frankl. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. O psicoterapeuta deve buscar pacientemente que a religiosidade do indivíduo que ele está atendendo se manifeste de maneira espontânea, mesmo que o paciente se diga irreligioso. O psicoterapeuta deve compreender que a religiosidade está latente no paciente e que Deus ainda não se tornou consciente para o mesmo. A religiosidade só é genuína quando existencial, quando a pessoa não é impelida para ela, mas se decide por ela. Além disso, ela precisa ser espontânea. Nunca se deve apressar a pessoa a isso. Toda manipulação programada seria contraproducente. A obrigação do médico de abordar pontos de vista religiosos frente a um paciente que tem religião não é do médico como médico propriamente dito, mas como pessoa que crê. Também o direito de fazê-lo cabe-lhe somente na condição de pessoa que tem religião, pois um médico irreligioso jamais teria o direito de usar a religião como um meio útil, entre tantos outros, para um fim terapêutico. Isso significaria degradar a religião, transformá-la em algo apenas suficientemente bom para manter ou restituir a saúde. Assim como a liberdade humana precisa ser garantida até o ser humano poder se decidir a fechar-se diante de Deus, a liberdade de investigação deve ser concedida até o risco de que os resultados da investigação possam entrar em contradição com as verdades da fé. Deve-se saber separar psicoterapia de teologia. Aquele que quer transformar a psicoterapia em serva da teologia está furtando a liberdade da investigação e a dignidade da ciência. Valor este não de maneira intencional, mas pelo efeito. A psicoterapia só pode servir à religião ou pelos resultados empíricos de suas investigações ou pelos efeitos de seus tratamentos psicoterapêuticos. Se um dia a psicoterapia trouxer a comprovação de que a alma é realmente aquilo que acreditamos ser, uma alma naturalmente religiosa, essa confirmação só será possível a partir de uma psicoterapia como ciência natural e religiosa, justamente a partir de uma ciência que, por natureza, não tem ligação religiosa, que é e continua querendo ser somente uma ciência autônoma. Quanto menos a psicoterapia se dispor a servir a teologia como uma serva, uma criada, tanto maiores serão os serviços que poderá prestar a ela. Não é preciso ser serva para poder servir. Para a logoterapia, tanto a existência religiosa quanto irreligiosa são fenômenos que existem simultaneamente. E a logoterapia não deve tomar partido, mas se manter neutra, pois para ela esse fenômeno é objeto, não posição. Enquanto o objetivo da psicoterapia é a cura da alma, o da religião, por sua vez, é a salvação da alma. A religião pode não ter como propósito primordial a cura psíquica, mas seus resultados podem, de forma indireta ou secundária, provocar a cura ou prevenir danos psíquicos, devido a ela trazer uma percepção de segurança que não se encontra alhures, mas unicamente no transcendente. Os objetivos da religião e da psicoterapia não se encontram no mesmo nível ontológico. A dimensão para a qual se dirige a pessoa religiosa é uma dimensão superior, não procede do conhecimento, mas da fé.
O mundo humano está para o supramundo, como o meio ambiente do animal está para o mundo humano. Isso quer dizer que, assim como o animal não tem condições de entender o ser humano e seu mundo a partir de seu próprio habitat, também o ser humano não tem condições de aprender o supramundo a ponto de entender Deus ou mesmo entender seus desígnios. Portanto, não tem cabimento algum reportar-se a uma revelação frente a um descrente, pois, se ela representasse revelação para ele, ele mesmo já seria crente. O que importa à existência humana não é prazer ou poder, nem autorrealização, mas antes o cumprimento de sentido. O sentido é uma barreira além da qual não podemos avançar, mas que simplesmente precisamos aceitar. Esse sentido último temos que aceitar porque não podemos perguntar além dele. Não tem cabimento fazer perguntas que transcendam tempo e espaço, pela simples razão de que não podemos pensar e, portanto, também não conseguimos fazer uma pergunta sem pressupor tempo e espaço. Da mesma forma, o ser do homem sempre já é ser em função de um sentido, mesmo que não o conheça. Há algo como um conhecimento prévio a respeito de sentido, e uma noção de sentido também está na base da vontade de sentido. Quer queira, quer não, se o admite ou não, o ser humano crê num sentido enquanto respira. Mesmo um suicida crê num sentido, se não da vida, do continuar vivendo. Então, ao menos ele crê no sentido do morrer. Se ele realmente não cresce mais em sentido algum, a rigor não mais conseguiria mexer sequer um dedo, nem mesmo cometer suicídio. Para Albert Einstein, perguntar pelo sentido da vida significa ser religioso. Paul Tillich disse: ser religioso significa fazer a pergunta apaixonada pelo sentido da nossa existência. Ludwig Wittgenstein oferece-nos a seguinte definição: crer em Deus significa ver que a vida tem um sentido. A logoterapia pode ocupar-se legitimamente não só com a vontade de sentido, mas também com a vontade de um sentido último, de um suprassentido, como Victor costuma dizer. E em última análise, a fé religiosa é uma fé no suprassentido. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro A Presença Ignorada de Deus. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.